Se você já acordou no meio do sono com muita vontade de ir no banheiro, você sabe como é chato quando isso acontece. Mas no dia 26 de maio de 2013, a decisão de levantar e atender o chamado da sua bexiga foi o que salvou a vida de Harrison O'Kane. E por causa dessa coincidência maluca do destino, ele acabou sendo o único sobrevivente de um naufrágio no meio do oceano e se tornou o único ser humano do mundo inteiro que ficou preso no fundo do mar por quase 3 dias. O Golfo da Guiné, que fica na costa ocidental da África, é basicamente um tesouro marítimo cheio de petróleo. Por conta disso, se encontram por lá inúmeras plataformas de petróleo espalhadas pela costa africana. E nesse lugar, há cerca de 32 quilômetros de escravos na Nigéria, que toda essa aventura aconteceu. Em um dia chuvoso com ondas gigantes, o rebocador Jascon 4, onde Harrison trabalhava como cozinheiro, foi pego de surpresa por uma onda monstruosa e capotou. Como é comum a atividade de piratas nessa região, a tripulação tinha ordens de trancar as portas dos seus quartos, mas acontece que essa pequena regra de segurança acabou sendo um grande empecilho para os tripulantes que estavam dentro da embarcação no momento do acidente. Enquanto todo mundo se debatia tentando fugir do barco que estava virando, Harrison estava no banheiro preso por uma muralha de água do lado de fora da porta. A pressão era tão forte que ele não conseguiu acompanhar seus colegas de trabalho até a saída de emergência. Ele chegou a ver 3 deles sendo levados pelo mar e logo depois o navio afundou de vez, girando e indo parar no fundo do oceano. Mas essa história não acaba por aí. Em pouco tempo, foram mobilizados barcos e helicópteros com socorristas para resgatar quem ainda estivesse vivo. Os mergulhadores foram os primeiros a encontrar o naufrágio e marcaram o lugar com boias. Eles chegaram a bater no casco e Harrison também bateu de volta, mas infelizmente nenhum dos mergulhadores conseguiu ouvir as suas batidas. Depois de quase um dia inteiro trancado no banheiro, Harrison decidiu que era hora de tentar sair dessa situação. Como estava tudo escuro, ele saiu tateando sem saber por onde ir, e ainda assim conseguiu chegar em um outro banheiro que ficava do lado da cabine de um oficial. Ao trocar de cômodo, Harrison garantiu mais alguns dias de vida, pois esse outro banheiro tinha um bolsão de ar de cerca de 1,20 m de altura. Mas por outro lado, ele estava todo machucado e lidando com um outro perigo, a hipotermia. A essa profundidade, a água é congelante e Harrison estava com o corpo quase todo para dentro da água. Ele usou então algumas ferramentas que conseguiu encontrar à sua volta para tirar parte do revestimento da parede e juntar com um colchão, construindo uma plataforma elevada para manter a maior parte possível do seu corpo para fora da água. A água salgada do mar estava tirando a pele da sua língua e Harrison também podia ouvir o som dos peixes se alimentando dos corpos de seus amigos. Enquanto isso, a equipe de resgate continuava tentando encontrar sobreviventes. Uma nova embarcação chegou ao local com sua equipe de mergulhadores preparados para recuperar os corpos dos tripulantes da embarcação, mas o trabalho era extremamente difícil. O barco estava virado e afundado em uma espécie de lodo, o que deixava a visibilidade da água terrível. Além disso, o barco estava todo trancado. Ainda assim, os mergulhadores estavam determinados a enfrentar todos os desafios. Demorou um bom tempo até os mergulhadores conseguirem entrar no barco afundado, e o cenário lá dentro era assustador. A água estava turva e cheia de armadilhas. Os mergulhadores já tinham conseguido resgatar 4 corpos, quando de repente um deles sentiu algo tocando nele. Harrison já estava desesperado, quase sem esperanças, quando ouviu um estrondo, como se uma âncora tivesse caído. Ele sabia que só poderiam ser mergulhadores, até que de repente avistou a luz de uma lanterna brilhando no corredor à sua frente. E foi então que Harrison decidiu ir atrás dele e lutar pela sua sobrevivência. Quando o mergulhador encontrou Harrison, ele acreditava ser mais um corpo sem vida. Ele toca a mão do suposto cadáver e, para sua surpresa, essa mão aperta dele de volta. O mergulhador quase infartou por um momento, mas o seu supervisor percebeu que se tratava de um sobrevivente e pediu para que ele acalmasse Harrison. Os mergulhadores mal podiam acreditar que eles encontraram alguém com vida, mas agora eles se deparavam com mais um problema nesse resgate. Quando os mergulhadores finalmente encontraram Harrison, ele estava exausto e desorientado, e os mergulhadores perceberam que Harrison corria o risco de desenvolver a temida doença dos mergulhadores, conhecida como doença de descompressão. Essa doença ocorre quando bolhas de nitrogênio se formam no sangue devido a mudanças bruscas de pressão. Ou seja, seria perigoso levá-lo diretamente da profundidade em que eles estavam até a superfície do oceano. Os mergulhadores então precisaram pensar em uma estratégia cuidadosa para garantir a segurança do sobrevivente.
Harrison precisava passar por um processo de descompressão gradual para evitar complicações. Os mergulhadores o equiparam com uma máscara de oxigênio e o mantiveram aquecido com água quente, e com muito cuidado o levaram para um sino de mergulho que conduziu Harrison até a superfície. Por volta das 7 horas da noite do dia 28 de maio, Harrison emergiu na superfície do oceano. Desorientado, ele pensava que era domingo à noite e que tinha ficado preso por apenas 12 horas. Imagina só a surpresa quando ele descobriu que, na verdade, tinham se passado mais de 2 dias e que seu resgate era um verdadeiro milagre. A essa altura, você deve estar pensando que a jornada de sobrevivência de Harrison acabou aqui. Mas mesmo passando por tudo isso, Harrison ainda tinha mais desafios pela frente. Ele foi levado para uma câmara de descompressão, onde precisou ficar mais 2 dias e meio para que seu corpo se adaptasse novamente à pressão da superfície. Depois de passar por esse terrível episódio, Harrison retornou à sua cidade natal, na Nigéria, mas infelizmente ele decidiu não comparecer aos funerais de seus colegas por medo da reação das famílias. Acontece que a população nigeriana tem muitas superstições e crenças religiosas, e alguns boatos se espalharam sugerindo que Harrison só tinha se salvado por meio de magia negra. Não bastasse o julgamento alheio, o próprio Harrison foi atormentado pela culpa de ser o único sobrevivente e tem enfrentado transtorno de estresse pós-traumático. Ele ainda tem pesadelos recorrentes, convencido de que está novamente submerso. Apesar de tudo isso, Harrison encontrou um novo trabalho como cozinheiro em terra firme e fez uma promessa a si mesmo: nunca mais voltar ao mar. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.